para quem ainda tem dúvida, um vaso famoso foi encontrado no sul do Sinai, deserto do Sinai, um vaso em Kuntilet Ajrud, essa é a minha favorita, porque tem a representação de Javé, que poucas pessoas ou poucos lugares têm a representação desenhada do Javé com a cara bovina. Um Javé com... Olha o tamanho do pênis dele, tá quase no joelho. Né? E aí você tem o casal divino, também você tem vaca ali, porque no mito de Ugarit, Asherá também se transforma numa vaca e num touro, e eles fazem filhos na forma de animais. Por isso o bezerro de ouro? Olha, muita gente fala da questão do bezerro de ouro. A conexão é exatamente pegar as tradições da representação de Javé, porque Javé era representado como um touro também, como um boi. E aí é uma forma dos sacerdotes dizer, ó, isso aqui está errado, não pode se fazer mais, porque eles não podem negar que houve uma tradição de Javé sendo representado por um animal. A grande questão é que agora eles têm que criar uma narrativa do bezerro de ouro para dizer que aquilo foi condenado. Porque eles não podem negar, por isso que os textos permanecem na Bíblia. Porque eles não podem negar a tradição que está na realidade deles, mas eles têm que criar uma narrativa de que aquilo foi condenado por Javé depois, de usar representações. E nessa peça aqui tem uma bênção. Eu te abençoei por Javé e sua Asherá. E quem é o cara atrás do Javé? Boa pergunta. Aí o que acontece? Essa imagem aqui tem uma questão interessante. Em algumas representações aparece com um pênis também, algumas não. Então, você vai encontrar em alguns materiais essa representação com pênis e algumas sem. Então, aqueles que mostram sem a representação afirmam que se trata do casal, a própria representação do casal divino. Porém, a peça possivelmente aparece com um pênis apagado, quase apagado. E a figura de trás, Asherá. Com pênis também? Não, ela não. Ela está tocando um instrumento musical. E aí você vai ver a Asherá sendo relacionada a figuras diferentes, como, por exemplo, o fuso. O fuso de fiar, né, de costura, é uma representação da feminilidade em Ugarit. E no mito do ciclo de Baal, a Asherá fica na beira do mar com o fuso. E aí você vai perceber que você tem a diferença entre Astarte, Asherá e Anat, que são 3 deusas que aparecem no panteão ugarítico. Só que, posteriormente, depois dessa época, próximo ao período da Era Comum, próximo ao início da Era Comum, essas 3 deusas vão ser sincretizadas. Elas vão ser juntadas numa mitologia como se elas fossem uma única deusa, chamada Atargates. A deusa síria Atargates. Eu tenho uma representação dela, inclusive segurando um fuso. Deixa eu só apagar a luz aqui, que ela aparece melhor. A deusa... Está aparecendo bem, né? A deusa Atargates, ela está segurando um fuso na mão. Dá para ver? Dá, né? E aí ela aparece com 2 leões, alças de leões em volta. E veja que as vestes dela já são muito influenciadas pela roupa, né, as vestes da cultura grega. E a Atargates então, uma assimilação. É como se tivessem simplesmente pego as mitologias de Anat, Astarte e Asherá e juntado na deusa síria Atargates. Assim, reduzindo a mitologia das deusas.